Grande Deus. Aleluia. Quem achou Gênesis capítulo 3, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Louvado seja Deus. Vamos ler somente até aqui. Os irmãos vão se assentar, deixa a Bíblia aberta, que nós vamos meditar em todo o texto. Louvado seja Deus. Amém? Para vocês acompanhar aí os versículos, deixa a Bíblia aberta. Amém? Para você ver se eu estou pregando o que está escrito ou não. Se eu não estiver pregando o que está escrito, não estiver interpretando aquilo que não está escrito, então não receba. Mas se estiver escrito, amém? Então receba a palavra de Deus. Sim ou não? Sim. Grande Deus. Os irmãos aí no fundo estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí no fundo? Levanta a mão. Amém. Então o som está bom, está ótimo. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui nós lemos sobre a tentação de Adão e de Eva. Louvado seja Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o céu, o mar, terra, as ervas, as plantas, as árvores, os frutos, os animais, as aves, os peixes. E fez o homem como a coroa da sua criação, e colocou o homem como cabeça de toda a criação, para dar nomes aos animais, às plantas, e para governar aquilo que é de Deus. E Deus, meus irmãos, fez aquele jardim maravilhoso. Lá não tinha calor excessivo, nem frio rigoroso, não tinha catástrofe, né? Não tinha epidemia, pestes, pragas, não existia enfermidade, doença. Louvado seja Deus. Um clima perfeito, um paraíso. Um paraíso. E colocou o homem ali para morar e governar, administrar as coisas de Deus, para ser um gerente de Deus. E aconteceu que tinha duas árvores ali naquele jardim. Uma árvore era a árvore da vida, do fruto da vida, que ao comer iria proporcionar a Adão vida eterna. E tinha também uma árvore da ciência do bem e do mal, e dela Adão e Eva não poderiam comer. Deus fez o homem, irmãos, com a capacidade de livre escolha, livre arbítrio. E para testar, para provar a fidelidade e o amor do homem que ele fez, da sua criatura, ele deu um mandamento, para ver se o homem ia ser fiel, para ver se o homem ia obedecer, para ver se o homem ia amar a Deus acima de todas as coisas, para ver se o homem ia honrar a vida que Deus deu para ele, para ver se o homem ia acatar o propósito de Deus, o plano de Deus para a vida dele. Adão, Eva, da árvore da vida vocês vão comer. Louvado seja Deus. Mas da árvore da ciência do bem e do mal não vai comer. Deus deu esse mandamento para o homem e a mulher. Aí, meus irmãos, nós vemos no primeiro versículo do capítulo 3 sobre a tentação.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente aqui que simboliza Satanás, astuto e sagaz, que vem com um sapatinho de algodão disfarçado, aquele agente que sabe se filtrar sem ninguém perceber, Satanás, aquele que pode se transformar até mesmo no anjo de luz para enganar. Satanás, aquele, meus irmãos, anjo caído, que era um querubim ungido de única classe, que refletia a glória de Deus, mas por se achar mais santo, mais belo, mais poderoso, quis tomar o lugar de Deus, quis usurpar o lugar de Deus. O seu coração se encheu de orgulho e soberba, porque ele era o mais bonito, o mais forte que os outros querubins anjos, e ele achou que talvez também merecia adoração, merecia ditar as regras. E quis então, meus irmãos, ser Deus, ser igual a Deus. Então agora ele vai vir tentar Adão e Eva, porque ele foi expulso do céu. Houve guerra no céu. Os anjos clamaram o sangue do Cordeiro de Deus. Deus então otorgou poder aos seus anjos guerreiros e desceram a espada em Satanás e seus anjos caídos e expulsaram eles do céu. Então Satanás agora vem, meus irmãos, tentar o homem aqui no jardim do Éden, na terra. E ele vai propor a mesma coisa que ele propôs para os outros anjos. Satanás com sua cauda arrastou a terça parte dos anjos. Se ele enganou a terça parte dos anjos, que estavam perto de Deus, que viam a Deus, que serviam a Deus, muito mais o ser humano, que não vê a Deus como os anjos veem, que não ouve Deus como os anjos ouvem, que não serve a Deus como os anjos servem. Se ele enganou a terça parte, imagine o homem. E qual foi a proposta de Satanás aos anjos? Serem submissos a Deus, viverem independente de Deus, ser um líder no céu, ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus, rejeitar a ordem, o governo de Deus sobre eles, querendo fazer o que quer, como quer, sendo Deus para eles mesmos. Isso foi tão eficaz que Satanás vai usar isso com o homem. Vai propor a mesma tentação ao homem, porque funcionou com a terça parte dos anjos. E esta serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Satanás vai usar a palavra de Deus. Satanás vai usar a Bíblia Sagrada. Satanás vai usar, meus irmãos, a ordem de Deus. Ele vai citar, porque até Satanás tem memorizado as escrituras, porque Satanás também decorou os mandamentos de Deus. Então ele vai citar: ó mulher, é assim que Deus disse, não é? Não comereis de toda a árvore da vida, de toda a árvore do jardim. E foi realmente o que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Você pode comer de todos os frutos da árvore que está aqui no jardim, menos de uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. E aí, meus irmãos, a mulher também vai citar as escrituras. A mulher Eva também conhece o mandamento, e ela vai citar, ela conhece a verdade. Disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Satanás conhece a verdade, Eva conhecia a verdade, mas o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Conhecimento da verdade não salva ninguém. Somente o conhecimento da verdade não salva. Tem que ter o conhecimento da verdade e algo a mais, que é receber o poder e o temor de Deus no coração, para obedecer. Porque muitas pessoas conhecem o certo, conhecem a verdade, mas não quer dizer que elas obedecem, não quer dizer que elas praticam.
Não quer dizer que eles vivem. Apenas está aqui no cérebro, mas não está no coração. Está na ponta da língua, mas não está na alma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, eu creio em Deus. Grandes coisas. Satanás crê e até estremece. Tem homens que crê, mas não estremece. Tem uns que nem crê e nem estremece. Grandes coisas é a pessoa saber de teologia de verdade, se elas não obedecem, se não tem o temor de Deus. Então essa palavra da verdade não funciona na vida deles, provando que não são salvos, provando que estão em rebelião contra Deus. Satanás cita as Escrituras, Eva cita as Escrituras. Satanás, quando foi tentar Jesus em Mateus 4, ele vai citar 3 vezes as Escrituras Sagradas para tentar a Jesus. E Jesus também vai citar as Escrituras para vencer ele. Por quê? O problema, meus irmãos, é que Satanás, os falsos profetas, eles usam as Escrituras. Eles leem o que está escrito, mas interpretam da forma errada. Mas interpretam e explicam da maneira errada, fora do contexto. Satanás citou as Escrituras para Jesus na tentação, em Mateus 4, mas ele interpretou de uma maneira distorcida. E Jesus então vai combater ele, mas está escrito. Está escrito. A nossa luta, meus irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o Satanás e seus demônios. E a nossa arma é as Escrituras. É as Escrituras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aqui está a guerra pela verdade. Aqui começa a guerra pela verdade. O enganador, o adversário, o inimigo das nossas almas, ele vai querer suprimir a verdade de Deus. Como nós podemos ler em Romanos, lá no capítulo 1 ou 2, que fala sobre a depravação humana, que os homens suprimiram a verdade de Deus, fazendo da verdade de Deus mentira e da mentira verdade, suprimindo a verdade de Deus, substituindo a verdade de Deus, interpretando da forma errada a verdade de Deus, querendo estabelecer suas verdades acima da verdade de Deus. Aqui começa a guerra pela verdade. Deus disse, a mulher disse: o meu Deus deu esse mandamento: nós vamos comer do fruto da árvore do jardim, mas dessa árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, não comeremos, nem tocareis, muito menos comer. Glória a Deus, aleluia. Nem vai tocar, nem vai comer. Porque antes de comer a gente tem que tocar. Ou seja, ela só ia pecar quando ela comesse o fruto. Mas quando Deus fala para ela nem tocar, ela já está fugindo da aparência do mal, se prevenindo. Glória a Deus, aleluia. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É melhor fugir da tentação, não tocando. Porque se tocar, às vezes vai dar vontade de comer o fruto. Oh, glória a Deus. Então nem tocareis para não entrar em tentação, e nem comereis para pecar. Então Satanás vai vir e vai dizer: Deus falou isso, mas certamente, com toda certeza e convicção, Eva, você não vai morrer. É essa guerra pela verdade que Satanás luta contra os homens. Satanás, meus irmãos, luta na mente dos homens, cega os olhos dos homens, endurece o entendimento dos homens. O príncipe desse século cegou o entendimento dos homens, para que não se resplandeça a luz do Evangelho. Aleluia. Então o que ele faz? Glória a Deus. Ele trabalha na vida das pessoas dessa maneira, fazendo que tudo aquilo que Deus disse não é bem assim, não é tudo isso, não precisa de tudo isso, para que tudo isso? Não é bem assim. Deus disse, né? Mas não é literalmente. É a guerra pela verdade começando aqui. Deus disse que os homens que não se arrependerem vão para o inferno, e Satanás vem: não, certamente não vão, porque Deus é amor. Todo mundo vai para o céu. Deus disse então que todos, louvado seja Deus, que pecarem, vão sofrer as consequências. Não é bem assim, né? Deus não vai deixar a pessoa perecer. Aqui está a guerra pela verdade. É isso que Satanás faz na vida dos homens. Quer suprimir a verdade de Deus. Aleluia. Fazendo que tudo aquilo que Deus disse
não seja verdade. Ah, foi Deus disse, mas disse superficialmente. Ele disse só para, assim, colocar um pouquinho de medo em nós, né? Mas Ele não vai fazer isso. Ele disse que vai fazer, mas Ele não vai, né? Ele disse que nós vamos ter que ter santidade. Não, mas não precisa não. Pode vir do jeito que você está, ficar do jeito que você está. Porque Deus disse isso, mas não é bem assim. Não é essa a obra de Satanás na vida dos homens? O Espírito Santo usa a igreja, usa os pregadores para dizer, para você mudar suas vestes, para você mudar o seu caminho, para você mudar o seu caráter, para você se arrepender, para você se converter. E Satanás vem e diz, não é bem assim, não precisa disso não. Isso é coisa da Igreja de Deus Amor. Isso é coisa do pastor Dieto, do missionário. Isso aí não tem nada a ver. O que Deus disse não tem nada a ver. É isso. Satanás vem, Deus disse que você vai morrer se você comer do fruto da árvore que está no meio do jardim da ciência do bem e do mal. Certamente não vai morrer. A guerra pela verdade. Glória a Deus, aleluia. Deus disse que você tem que abandonar o seu adultério, e Satanás diz, não, pode ir na igreja assim mesmo, pode ficar na igreja assim mesmo, pode ser membro assim, pode pregar assim mesmo no adultério, não tem problema, Deus não vai ligar para isso, porque Deus é amor. Deus é tanto amor que Ele chega a ser, vou nem dizer, terminar a frase, é a guerra pela verdade. Deus falando a verdade e Satanás falando que não é bem assim. Deus falando a verdade e Satanás dizendo que não precisa disso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora aqui entra a proposta de Satanás. Olha, sabe por que Deus não deu um mandamento para vocês não comer do fruto desta árvore? Porque se vocês comer, vocês serão como Deus. Vocês vão ser igual a Deus. Aí, meus irmãos, é isso que os anjos quiseram e é isso que o homem quer. Ser Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, o homem quer ser Deus quando ele mesmo quer estabelecer o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral. O homem quer ser igual a Deus quando ele quer ditar as regras. O homem quer ser igual a Deus quando ele quer ditar as regras para a sociedade, para a família, para o casal, para a vida profissional, estudantil, enfim. Quando o homem quer ser independente de Deus, fazendo o seu próprio governo, descardando Deus de lado. E isso, meus irmãos, foi fatal e eficaz na vida dos anjos caídos e na vida do homem. Satanás, então, sempre vai apresentar os benefícios, os prazeres do pecado. Ele vai pegar aquele pecado e vai apresentar a parte boa do pecado, para persuadir os homens, para convencer os homens, para mostrar que vai ser bom, prazeroso, gostoso, mas oculta as consequências, oculta o julgamento de Deus, oculta o juízo, a vingança de Deus. Se você adulterar, se você fornicar, se você roubar, se você beber, se você se vestir assim, olha, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser maravilha, isso e aquilo, e certamente Deus não vai te castigar. Deus falou, mas certamente não vai. E vai ser bom se você pecar. Essa é a tática, esse é o engano do pecado. Olha quanta nota de dinheiro aqui. Pense em tantas coisas que você vai comprar e você vai ter, mas ele não fala que você vai ser preso, não fala que as pessoas vão chamar você de ladrão. Satanás apresenta, cega o homem, apresentando então lado bom, entre aspas, lado bom, agradável para a carne pecaminosa, é claro, mas desagradável a Deus. Deus sabe que no dia que vocês comer, abrirão seus olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Glória a Deus. Isso acontece. A gente vê frequentemente. Deus fala que isso é certo e os homens falam, não, isso é certo.
Deus fala, isso é moral, o homem fala, não, isso é moral. Sempre desprezando o mandamento de Deus, querendo estabelecer as suas próprias leis, sendo como Deus. Porque somente Deus, só cabe a Deus estabelecer a lei, a ética, a moral, o certo e o verdadeiro, a sua criação. Porque Ele é o Criador, Ele manda em tudo, Ele é o dono de tudo. E todos têm que ser submissos, e todos têm que acatar as suas ordens. A palavra de Deus vai dizer, olha, você abortar um filho é pecado. Você ter relacionamentos fora do casamento é pecado. E o mundo vai dizer, não é pecado. É apenas um lance. É apenas uma aventura. Dando lindos nomes para horríveis pecados. No lugar de adultério, não, adultério é uma palavra muito pesada. É só uma aventura. É só uma fraqueza. Não fala adultério não, que é uma palavra muito feia, muito pesada. Vai doer minha consciência, vai me acusar. Não. Vamos substituir esse nome por um nome mais lindo, para suavizar o pecado, para aliviar minha consciência. E esse é o engano do pecado, essa é a tática de Satanás. E vendo que a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, a visão, o sentido mais aguçado do homem, a visão que está mais perto do cérebro, do raciocínio do homem, da imaginação, a visão que faz o nosso processador agir na hora, instantaneamente. Visão, olhou, gostou, olhou, quis, olhou, desejou. Glória a Deus. Então Satanás apresenta o pecado de uma forma saborosa, ocultando a verdade de Deus. Então nesse momento Eva já até esqueceu que Deus mandou ela não comer esse fruto. Nesse momento, o desejo já está tomando conta do ser dela. Já está morrendo de vontade. Está sendo tentada. Mas ainda ela pode dizer não. Mas Satanás disse que ela seria como Deus. E ela viu que seria bom para dar entendimento. Meus irmãos, não quer dizer que só porque algumas coisas são boas para a nossa carne, não quer dizer que é de Deus, não quer dizer que é agradável a Deus. Só porque é bom para a nossa carne, não quer dizer, meus irmãos, que é bom. Só porque é bom para a nossa carne, não quer dizer que é de Deus. Só porque é bom para a nossa carne, não quer dizer que Deus aprova. Mas aí está o poder do pecado, porque a nossa carne é inclinada ao pecado, a tendência ao pecado, porque nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. Todos nasceram de Adão e Eva e herdemos essa natureza. Não estamos pagando pelo pecado de Adão, não. Cada um está pagando pelos pecados próprios e pessoais. Mas a natureza nós herdamos de Adão. Natureza caída, depravada. Adão e Eva ainda tinham o poder de decidir e obedecer a Deus. Mas depois daí toda a sua descendência não vai ter poder de escolher o bem, porque já estão com a natureza pecaminosa. E aí é só a salvação e o Espírito Santo para dar força para o homem escolher Deus. Então ela olhou e gostou. Aí está, meus irmãos, o processo do pecado. Olhou, cobiçou, entrou na mente, deu fruto à imaginação, pensamento, desceu para o coração, e aí o desejo e a vontade vem. E a vontade e o desejo pecaminoso então vai torturar a mente e a consciência, mesmo que a consciência esteja dizendo que é errado, mesmo que a consciência esteja acusando. A vontade e o desejo da carne pecaminoso vai torturar, vai amarrar, acorrentar a consciência, a razão, até o ponto de você se convencer a si mesmo que aquilo é bom e agradável, e que certamente Deus não vai aplicar o juízo e o castigo se a gente fazer aquilo. Eles comeram, e olha só o que aconteceu. Foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles viviam nus,
sem se envergonhar. Mas ao pecar, eles conheceram que estavam nus. Eles conheceram suas vergonhas. Eles ficaram envergonhados. Por quê? Se tornaram maliciosos. O pecado destruiu a imagem de Deus na vida do homem. E aí agora ele se torna um ser malicioso. E agora ele vai se envergonhar da sua nudez, por causa da malícia do pecado. Louvado seja Deus. E Deus, meus irmãos, como Ele é onisciente, Ele está sabendo de tudo. Ele está vendo tudo, mas de repente na viração do dia Ele vem ter com Adão, como de costume, todos os dias, todas as tardes. Na viração do dia, Deus vinha ter com Adão. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só já as consequências do pecado. Primeiro, eles vão sentir vergonha, vão se tornar maliciosos. Segundo, vão se esconder de Deus. O homem, meus irmãos, é um fugitivo de Deus. Vive fugindo, vive se escondendo de Deus, não quer vir até Deus, não quer ter com Deus, encontro com Deus, não quer vir para a igreja de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, porque eles querem fugir, querem se esconder, porque são pecadores, Por que os homens não querem se converter, não querem se entregar, não querem aceitar, não querem receber a Cristo? Porque são fugitivos, escondendo de Deus. O pecado faz o homem se esconder de Deus. O pecado fez o homem fugir de Deus. Não deixe ele tomar a decisão. Impede ele de se entregar, de comprar uma espírito a Deus. O pecado faz ele, meus irmãos, viver independente de Deus. E você, ouvinte da palavra de Deus, que anda perdido no mundo, fugindo de Deus, se escondendo de Deus, é o efeito do pecado na sua vida. E é por isso que o pecado não deixa você levantar as mãos e aceitar a Jesus. E é por isso que o pecado não deixa você se preparar para batizar. E é por isso que o pecado não deixa você permanecer na presença de Deus. O pecado te escraviza até o ponto que você não consegue largar e abandoná-lo. Então você vai viver como criminoso, fugindo da polícia, mas não quer mudar de vida, quer continuar roubando, quer continuar fazendo os crimes, porque é escravo desse mal, é escravo desse pecado, e não quer vir ter com a polícia, porque sabe que vai ser castigado, porque sabe que vai ser preso. Assim é o homem. O homem, ao pecar, perdeu toda a confiança de se achegar a Deus. E agora o temor e o medo toma conta do coração do homem. E agora ele tem medo, agora ele teme ir até Deus, porque sabe que ele merece o castigo, sabe que ele merece a condenação, sabe que ele merece, meus irmãos, o juízo, o julgamento de Deus. E é por isso que ele não vai ter com Deus. E é por isso que ele vai se esconder de Deus. Então você vê toda uma humanidade criminosa, espiritualmente falando, que não quer vir até Deus, porque suas consciências o acusam, porque suas consciências o faz temer Deus, ter medo de Deus, do julgamento, do juízo de Deus, da vingança de Deus. Olha o que o pecado faz. E não foi Deus que fez isso, o pecado faz isso, está vindo do homem. O pecado é excessivamente maligno, o pecado é mau, porque se coloca contra todo o bem que é Deus. Mas Deus proveu um caminho, a reconciliação. Deus proveu as pazes, reconciliando o homem com Ele através de Jesus Cristo. E todos aqueles que se arrependerem, aleluia, todo temor, todo medo do julgamento, do castigo de Deus será tirado. Aleluia, grande Deus. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás, Adão? E mesmo o homem pecando contra Deus, ofendendo a Deus, odiando a Deus, inimigo de Deus, Deus ainda
ainda vai atrás dele para resgatá-lo, para buscá-lo, para chamá-lo: onde estás, homem? Onde está você? O que aconteceu? Deus sabia o que tinha acontecido. Mas Deus é tão... Porque tem gente que acha que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento, que Deus do Antigo Testamento é ruim. Mas você vai ver que Deus, meus irmãos, Ele é graça e misericórdia desde Gênesis até Apocalipse. Deus deu o seu Filho na cruz para mostrar que Ele tem amor. Não, Deus deu Jesus na cruz porque Ele é amor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Onde estás, Adão? E ele disse: ouvi a tua voz só no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Outra consequência, a noção, o sentimento, a consciência de culpa. Estou errado, pequei. O sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa faz o homem viver nessa vida independente de Deus. E é por isso que eles querem estar longe de Deus, porque se eles viverem perto de Deus, eles vão sentir a culpa, e o homem odeia se sentir culpado. Glória a Deus, aleluia. Mas mal ele sabe que Deus proveu uma salvação, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai tirar toda a culpa, todo o medo de julgamento e juízo da nossa mente e nosso coração, nos trazendo paz com Deus. Se a nossa consciência não nos condena, temos ousadia e confiança diante de Deus. O homem que foi salvo, então, Deus vai tirar esse sentimento de culpa, de vergonha, de medo do julgamento do juízo, e vai encher o coração dele, preencher de paz com Deus, de intimidade com Deus, porque ele foi perdoado, porque se arrependeu. Mas, meus irmãos, se ainda alguma pessoa aqui se sente culpada, tem a consciência o acusando de dia e de noite, é evidência de que você não foi perdoado, que você precisa se arrepender. Se você ainda, se a sua mente, se a tua inteligência, o teu raciocínio, o teu coração ainda diz que você fez errado, que você está errado, que você está em débito, em dívida com Deus, arrependa-se. Não fique fugindo, não vive independente, venha a Deus, porque se você vir até Cristo, então Ele não vai te condenar, não vai te castigar. Em Jesus Cristo você vai alcançar a reconciliação e o perdão de Deus. Deus não me quer mais, eu fiz tantas coisas horríveis, Deus não me quer mais, não tem como eu mudar, a minha vida é inconsertável, eu não tenho força. Tudo isso é efeito do pecado, mas Deus proveu uma porta, uma graça, um favor incondicional, que Ele busca, resgata e salva você. E o homem que pensava que não era tão bom assim, está a um passo de ter um encontro com a salvação, com a graça, ao reconhecer sua desobediência a Deus. Louvado seja Deus. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Deus está perguntando, mas Deus já sabe antecipadamente. Por que Ele está perguntando? Diga graça. Digam graça. Graças a Deus. Depois, irmãos, dessa tão grande ingratidão com Deus, Deus não precisava perguntar para saber, Ele já sabia. Mas Deus vai ter um diálogo com Adão para perguntar e ver se ele vai assumir a culpa, se ele vai confessar o pecado, se ele vai se arrepender. Então Deus vai ter esse diálogo. Deus não precisa, porque Ele já sabe, mas Ele vai ter esse diálogo já para ver se ele toma vergonha na cara e confessa, para ver se ele reconhece, se ele seja homem de caráter e assuma a sua culpa. Então, antes mesmo de dar o castigo, a sentença, Deus vai falar, tratar com Adão para ver se ele se arrepende. Assim também na vida do homem. Deus, meus irmãos, dá um toque de amor, de graça na vida de muitos, de misericórdia. Deus até abençoa, dá uns grandes livramentos, faz algumas coisas na vida da pessoa.
Deus usa a pregação da palavra, o ensino da palavra, as profecias, as revelações, para exortar, admoestar, para que o homem venha, para ver se o homem venha dar um passo, para confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, assumir, admitir os seus pecados. Mas tudo que ele faz é vir, ouvir e deixar sair no outro ouvido e ir embora e continuar suas vidas desgraçadamente. Como se Deus não tivesse falado com ele. E aí, meus irmãos, vai começar algo que tem até no dia de hoje. Sabe aquela história de tirar o corpo fora? Sabe aquela história, ó, a culpa não foi minha, foi dele? Sabe aquela história de sempre, ó, se esquivar? Adão, quem te fez ver a tua nudez? Louvado seja Deus. Adão, por acaso você comeu da árvore que eu te ordenei não comer? Porque eu falei, se você comesse, você iria morrer. Por acaso você achou que eu estava mentindo? Por acaso você achou que eu estava brincando, Adão? Eu testei a tua fidelidade, o teu amor comigo, e você foi ingrato. Preferiu escolher Satanás do que a Deus. E os homens continuam escolhendo a voz de Satanás do que a voz de Deus. Então disse Adão à mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Deus, a culpa não foi minha. Aqui começa, meus irmãos, o coração obstinado. Aqui começa a dureza do coração. Aqui começa a insensibilidade para com Deus. Aqui começa o desprezo pela graça e para com o amor de Deus. Deus veio ter um diálogo com Adão para ver se ele ia assumir e confessar. O que ele faz? Ele não assume. Ele vai ser cara de pau. Ele vai ser falso. Ele vai colocar máscara. Ele não vai fazer papel de homem. Ele não tem palavra. Ele vai tirar o corpo fora. Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu, por causa dela eu comi. O homem sempre jogando a culpa na esposa, na mulher, né? É desde Adão, meus irmãos. Viu, irmãs? É desde Adão que o homem coloca a culpa na mulher. Mas, meus irmãos, aprenda. Aqui Deus está tentando ganhar ainda Adão, e ele, pela segunda vez, perde a oportunidade de salvação, de perdão. Deus, a culpa foi sua. A culpa não foi minha, a culpa foi sua, Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher. A culpa é dessa mulher e do Senhor que me deu essa mulher. Olha só como isso continua até no dia de hoje. Ei, por que você vende droga? Eu vendo droga porque eu preciso sobreviver. Porque a sociedade não me dá trabalho. Ei, por que você fica tendo relacionamentos sexuais fora do casamento? Antes de casar? Porque eu sou carente e não tive carinho na minha vida. Ei, por que você adultera? Porque a minha mulher não me satisfaz, porque o meu marido me traiu. É desde Gênesis que o homem quer justificar os seus pecados. É desde Gênesis que o homem quer se desculpar pelos seus pecados. Se eu odeio ele, é porque ele me xingou. Então a mente, se a pessoa não gosta do vizinho, o coração pecaminoso, mau, vai sempre procurar justificativas e argumentos para que essa pessoa venha odiar mais ainda o seu vizinho. Ele sempre vai tentar caçar alguma coisa para alimentar aquele sentimento que ele tem para aquela pessoa, para que o seu pecado seja justificável e desculpável diante de Deus. Por que você tirou a sua vida? Porque nada dava certo. Por que você foi preso? Eu não fiz nada demais. Eu estava sem comida em casa, por isso eu roubei. Ei, por que você tem essa arma? É para me defender. Então o homem desde Gênesis vai criar justificativo para se desculpar. E ele nunca vai, irmãos, ser homem e chegar diante de Deus e confessar os seus pecados. Não, eu fiz isso porque eu sou pecador. Eu fiz isso porque eu errei mesmo. Aleluia, Jesus. Não. Porque eu me visto assim, sexy sensualmente.
Não é assim, é porque eu quero ser bonita. Então o homem e a mulher sempre quer dar desculpinhas esfarrapadas e justificar os seus pecados diante de Deus. Justificar aquilo que é injustificável. Se desculpar aquilo que é indesculpável. Sendo que Deus quer arrependimento. Aleluia. E olha só, olha a sequência. Agora Deus então vai ter que a mulher: mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aleluia, glória a Deus. Adão joga a culpa na mulher, a mulher vai jogar a culpa na serpente. E a serpente vai jogar a culpa em quem? No Satanás. Um jogando a culpa para o outro, um se esquivando do outro, um tirando o corpo. Não é assim que acontece nos dias de hoje? Isso é desde os tempos, desde o começo. E você, ouvinte, qual é a sua desculpa esfarrapada? Qual é o seu argumento para se justificar dos seus pecados diante de Deus? Quando uma pessoa se justifica dos seus pecados, está dizendo: não é válido pecar, porque eu peco por causa disso, por causa daquilo. Deus, eu peco bebendo uma cachaça, é porque o meu organismo requer um pouquinho de vinho por causa da minha saúde. Deus, eu deito com várias mulheres porque exercício físico faz bem para a saúde. Os homens então dão justificativa dos seus pecados para tornar eles válidos, para fazer que, Deus, o Senhor não tem o direito de me castigar, né? Porque não é errado o que eu estou fazendo, porque eu preciso fazer o que eu estou fazendo. Eu preciso ter vaidade para me ficar bonita. Eu preciso ter vários relacionamentos para me ser feliz. Arrependa-se. A única saída é o arrependimento. Ninguém pode convencer a Deus, muito menos com essas desculpas esfarrapadas. Louvado seja Deus. Quem está entendendo, diga amém. Deus poderoso e santo. Agora Deus então, a mulher jogou a culpa na serpente, Deus vai voltar para a serpente. E agora começa a sentença de Deus. A sentença de Deus. Naquele momento que Eva e Adão pecaram, ali eles morreram espiritualmente e moralmente, e a morte física viria depois. O homem pecador está morto espiritualmente, moralmente, e fisicamente vai morrer daqui a pouco, ou daqui uns anos, ou mais para frente. Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a serpente vai se... Você vê, a serpente ela se rasteja aí, comendo pó. Maldita! Deus amaldiçoou. Porque Deus é mau? Não, porque eles pecaram. Foi o pecado que trouxe maldição. Mas Deus, nesse texto já 15, versículo 15, vai prover a redenção, dizendo que da semente da mulher, de Maria, nasceria Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que fez o homem pecar, aquele que enganou o homem para ele pecar. E Jesus Cristo esmagou. Satanás feriu o calcanhar de Cristo quando ele morreu na cruz. Mas quando ele ressuscitou, esmagou a cabeça da serpente, vencendo o poder do pecado, vencendo o engano, vencendo Satanás, vencendo o inferno, vencendo a morte. E todos nós temos salvação em Cristo. Arrependa-se. Aleluia. Arrependa-se. Porque no meio do juízo, do castigo, Deus também já deu a palavra de redenção e salvação. Aqueles que se renderem a Cristo, que virem até Cristo para a salvação, serão salvos. Mas aqueles que não aceitarem o plano da salvação, vão continuar em maldição, sofrendo as consequências do pecado. Vão continuar condenados. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, não vai ser condenado, já está condenado. Agora entra então a sentença de Deus sobre a mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terás filhos.
E teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. As irmãs que tiveram filho sabem como é doloroso ter filho. Isso é o que? Maldição sobre a mulher e o homem que pecaram contra Deus. Existe um sentido da palavra de Deus que toda a humanidade está amaldiçoada por causa do pecado. E é por isso que todo aquele que for levantar no madeiro é maldito. E é por isso que Jesus Cristo foi levantado no madeiro, levando a nossa maldição sobre ele, para que nós sejamos benditos nele. Quem pode adorar a esse Jesus Cristo? Quem pode glorificar a esse Jesus Cristo? Agora é a vez de Adão. Ninguém vai escapar. Ninguém vai passar reto. Ninguém vai fugir da ira de Deus. O único lugar que podemos se esconder é Jesus Cristo. Nem na caverna, nem no mar, nem no céu, nem no inferno, porque Deus estará lá. Deus vai buscar para julgar. Somente Jesus Cristo podemos se esconder de Deus, da ira do julgamento de Deus. Portanto, deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, Adão, porque você é a cabeça da casa, Adão. É você que governa a mulher, não a mulher você, Adão. Larga de ser bobo. Você acha que pode me enganar? Você é o macho, você é o cabeça, o coroa da criação. Você é o chefe do lar. Falar que uma mulher fez sua cabeça? Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Maldita é a terra, toda a criação, todo o universo por causa de você, homem. O tsunami matou não sei quantas pessoas. O vulcão em erupção matou não sei quantas pessoas. O acidente matou não sei quantas pessoas. As guerras matou não sei quantas pessoas. Por que Deus deixa acontecer isso? Será que Deus não está vendo isso? Jogando a culpa em Deus. É isso que quer dizer. As pessoas que falam isso estão jogando a culpa em Deus. Se Deus é todo poderoso, por que Ele não faz alguma coisa para impedir? Se Deus não é mau, por que Ele deixa estuprar as criancinhas? Não. A culpa é sua. A culpa é nossa. As guerras, nós somos culpados das guerras. Nós somos os culpados das catástrofes. Nós somos os culpados dos terremotos. Nós somos os culpados dos acidentes. Nós somos os culpados das enfermidades. Nós somos os culpados das doenças. Nós somos os culpados de todos os males nessa terra. E o homem é tão mau, obstinado de coração, que ele é capaz de ainda jogar a culpa em Deus, provando que esse está perdido mesmo, e não tem nem um pingo de graça na vida desses tais. Por isso que o homem só pode ser salvo quando ele assume a culpa e confessa os seus pecados. Quando ele assume que Deus é bom e ele é mau, que Deus ele é justo e ele é réu. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Você vai ter que trabalhar, ralar muito, suar muito. Você vai cansar, vai afadigar, vai dar tendinite, bursite, problema de coluna, porque com dores você comerá dessa terra por todos os dias da tua vida. Tem gente que fala assim, não vejo a hora de ir para o céu para mim não trabalhar mais. Não tem que trabalhar mais. Eu queria ser tão rico que eu vivesse só em férias. Eu queria ter tanto dinheiro para me viver só em férias, só viajando, descansando. Talvez no Jardim do Éden era um pouco assim. Talvez no céu vai ser um pouco assim. Mas, meus irmãos, essa é a maldição de Deus. Essa é a sentença, o julgamento de Deus. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a árvore do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ei, homem, você queria ser grande, você queria ser independente como Deus, mas você não passa de pó, você não passa de areia, de poeira. Agora Deus dá a sentença de morte. Ao pó da terra você vai tornar. Você é pó e vai voltar a ser pó.
sentença de morte física, morte física, porque espiritual moral já tinha morrido. E fez o Senhor, e aí meus irmãos, e fez o Senhor Adão, sua mulher, túnicas e peles e os vestiu. Porque desde Gênesis, Adão e Eva, eles não sabem se vestir. Eles fizeram folhas, pegaram folhas, cozeram folhas da figueira e tamparam seus órgãos genitais, heterogêneos. E Deus disse: vocês não sabem se vestir. Vocês estão se vestindo de forma sensual, com lascívia e luxúria. Então Deus vai fazer roupas, túnicas de peles de animais e vai os vestir. E é por isso que a Igreja de Deus Amor prega como que a pessoa deve se vestir. Porque o homem pecador não sabe se vestir. Deus tem que ensinar ele a se vestir. Porque o homem se veste sempre de forma sexual e depravado. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E pôs querubins com espadas, para que ninguém entre no jardim. Então, meus irmãos, agora todo o mal vai se converter em bem para Adão e Eva. Era necessário ele ser expulso do jardim, porque senão ele ia comer da árvore da vida, que dá vida eterna para ele. E se ele comesse, se ele continuasse no jardim, comendo da árvore, do fruto da árvore da vida, ele não teria perdão, porque ele seria eterno. Seria como os anjos, que não tem arrependimento, não tem perdão, não tem salvação. Então Deus vai: ó Satanás, vocês não têm perdão e salvação, mas esse homem pecou, mas eu vou tirar a árvore, o fruto da árvore da vida dele, para ele não ser eterno, para que ele tenha uma chance de salvação um dia. E o homem foi expulso da presença de Deus. O homem pecador é excluído da glória de Deus, destituído da glória de Deus, está separado, morto diante de Deus, não tem relacionamento com Deus, não sente, não ouve Deus, porque foi expulso do céu, do paraíso, da presença de Deus. Mas Deus abriu uma porta para que o homem volte para a presença de Deus, para a habitação de Deus. Essa porta é Jesus Cristo. Mas eles ainda não querem entrar, eles ainda querem andar fugitivos, se escondendo de Deus. Mas nessa manhã, ouvinte, eu quero chamar aqui você que ouviu esta palavra, está arrependido dos seus pecados e quer ter um encontro com Cristo, quer se voltar para Cristo. Ah, pastor, eu não preciso porque eu sou salvo. Eu poderia aqui ficar mais uma hora provando que você não é salvo. Eu poderia ficar aqui mais meia hora citando várias coisas, vários tipos de pecado, para provar que você não é salvo. Mas aí eu tomaria muito mais tempo. Porque o homem, ainda que ele esteja em pecado, ele vai querer sempre dizer que eu já sou de Deus, que eu já tenho Jesus Cristo e não preciso fazer isso. É assim. A gente faz o apelo para as pessoas e as pessoas não aceitam Jesus, não confessam Jesus, não entregam sua vida a Jesus. Por quê? Eles vão alegar que já são de Deus, que já tem Deus da vida, quando na verdade não tem, porque estão vivendo em pecado. E este é o engano de Satanás na sua vida. Ele quer mostrar que está tudo bem entre você e Deus, quando não está, porque você não se arrependeu, porque você ainda não largou seus pecados. E hoje Deus te chama, como Ele chamou Adão, como Ele foi atrás de Adão, Ele vai atrás de você. E será que você vai jogar a culpa em outro? Será que você vai justificar o seu pecado? Arrependa-se e venha a Cristo. Você vai desperdiçar essa nova oportunidade, essa segunda chance que Deus está te dando? Assuma, reconheça, seja homem, seja mulher, reconheça, confesse seus pecados e alcance misericórdia, alcance o perdão. Tem alguém nesta manhã? Você não é salvo. Por que você não é salvo? Porque você ainda está escravizado pelo pecado, algum tipo de pecado. Você precisa se arrepender. O arrependimento é a única esperança. Você que está afastado e desviado, você tinha a bênção de Deus sobre a sua vida, Deus te deu os mandamentos, mas você desobedeceu, você deu lugar ao inimigo,
E agora você não consegue voltar mais porque você está com medo de Deus, com vergonha de Deus, se sente culpado. Mas Deus está te chamando. Apenas confesse e arrependa, porque Ele vai abrir a porta da graça para você voltar ao paraíso, voltar para a presença dEle, voltar a ter comunhão com Ele, voltar a ter um relacionamento com Ele. Ei, Adão, volte! Deus ainda quer manter o relacionamento com você, Adão. Basta você se arrepender. Não joga a culpa dos outros, não justifique os seus pecados. Você que é de outro ministério, quer se unir com a Igreja de Deus Amor hoje? Você que está nessas religiões, você que tem sua religião, e a tua religião não te transformou, a tua religião não teve poder nenhum sobre a sua vida. Você continua fumando, você continua bebendo, você continua se vestindo de forma sensual, sexy. Você continua assistindo essas porcarias, você continua ouvindo essas porcarias. Isso está mais que provado que a tua religião não te trouxe salvação. Abandone essa religião e se converta de verdade a Jesus Cristo. Você que ouviu esta palavra e sente que Deus está convencendo o teu coração,